Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 25 de maio de 2023. E o tema que estudaremos a nossa lição da Escola Sabatina será Babilônia, o centro da idolatria. O texto que serve como base para o nosso estudo hoje encontra-se em Jeremias, no capítulo 51, verso 17 e depois o verso 47. Verso 17 e 18 diz assim: Todo ser humano é tolo e não tem conhecimento. Os artesãos são envergonhados pelos ídolos que fazem, pois as imagens que esculpem são uma fraude, não têm fôlego nem poder. Os ídolos são inúteis, são mentira ridícula. No dia do acerto de contas, serão todos destruídos. E o verso 47, pois acertadamente está chegando o dia em que castigarei Babilônia e todos os seus ídolos. Toda a sua terra será envergonhada, e seus mortos ficarão espalhados pelas ruas. Antes de podermos estudar hoje esse tema e nos aprofundarmos um pouco mais em cima dele, eu gostaria de orar, colocando diante de Deus cada um dos pedidos que foram feitos dentro do contexto do nosso grupo de oração. Agradeço muito a você por estar junto conosco. Talvez aí no teu coração, nesse momento, você tenha um pedido especial, que você precisa da intervenção da parte do Senhor Deus no dia de hoje. Eu quero que você coloque isso diante de Deus para podermos obter dele as respostas que buscamos. Não há nada que seja difícil demais para Deus. Mesmo as situações mais complexas na história não foram páreo para o poder do Senhor. Então vamos orar juntos? Senhor Deus, muito obrigado, porque quando olhamos para a tua palavra, percebemos que em todos os momentos da história em que a tua intervenção se fez necessária, o Senhor não o fez de ânimo leve. Quando um mar estava diante do seu povo, o Senhor o abriu para que eles passassem em seco. Quando eles precisavam de um dia com mais horas de sol, o Senhor fez com que o sol parasse, a lua não aparecesse, e Josué e o povo de Israel tivessem um dia mais longo para conseguirem alcançar a vitória que buscavam. Mesmo quando Lázaro estava morto dentro da sepultura, o Senhor Jesus o chamou pelo nome e ele voltou à vida. Portanto, não há nada difícil demais para o Senhor. Por isso, nesse momento, sabemos que o que vamos colocar diante de Ti não é nada demais para o Teu poder. Mas para nós é muito grande, porque não temos nenhum poder em nós mesmos. Mas confiamos que em Cristo Jesus todas as nossas necessidades podem ser supridas. Então, por favor, leia o nosso coração e intervém, pois cremos no Teu poder. Pedimos também que o Teu Espírito, nesse momento, fale conosco para entendermos a mensagem que o Senhor tem para nós na Tua palavra. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Uma das razões pelas quais o Senhor Deus, através do profeta Jeremias, mencionou que Babilônia seria visitada e cairia diante do poder dos medos e dos persas, era exatamente por causa da sua idolatria. Para você ter uma ideia, haviam centenas de deuses em Babilônia. Uma das marcas registradas dentro da cidade de Babilônia era exatamente a adoração a ídolos. Para você ter uma ideia, o portão principal da cidade tinha como nome Portão de Ishtar, que era uma deusa, a deusa da fertilidade, a mesma deusa que lá na região da terra de Canaã era chamada de Astarote. Esse portão de Ishtar é considerado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele foi encontrado e desenterrado das areias nas quais as ruínas de Babilônia estão dentro e foi levado para o Museu de Berlim, onde está exposto até hoje. Se você fizer aí uma pesquisa rápida na internet, Portal de Ishtar, Babilônia, você vai ter a oportunidade de poder ver. Era realmente uma coisa muito bonita, mas tudo em Babilônia girava em torno da adoração a ídolos. Para você ter uma ideia, um dos textos que aparecem aqui no nosso guia de estudos é um texto que faz referência a um fato histórico num determinado momento em que Babilônia foi atacada pelos assírios. O texto vai aqui mencionar que o rei Marduk-apla-iddina II, ele fugiu para os pântanos do sul da Mesopotâmia
com as estátuas dos deuses da Babilônia para poder salvá-las dos exércitos de Senaqueribe da Assíria. Apesar de ter sido, a cidade foi atacada pelos assírios, ele não se preocupou com outra coisa a não ser com as estátuas dos seus deuses. Porque na compreensão do mundo antigo, quando um país invadia o outro, a primeira coisa que ele tinha que fazer era se apropriar dos deuses daquela nação, porque então esses deuses teriam que servir ao povo que havia vencido. É interessante que quando Jeremias trabalhou de forma muito intensa nas suas profecias, a ideia de que Babilônia seria a vara nas mãos de Deus para poder castigar o povo de Deus. Que o reino de Judá seria levado para o cativeiro na Babilônia, onde passariam por 70 anos tentando aprender a deixar de lado a idolatria. E realmente, naquele período, eles foram curados completamente da idolatria. O mais interessante é que Deus os levou para o lugar mais idólatra do planeta para que eles pudessem ser curados da adoração a imagens. É uma coisa realmente tremenda. A adoração a imagens é uma coisa que ofende tremendamente a Deus, porque a imagem ela é feita de acordo com a concepção do artífice. O artífice pega lá um pedaço de pau, um pedaço de madeira, e ele vai dar forma àquilo tudo para que através dessa forma que ele vai dar para essas coisas, as pessoas possam, de alguma forma, estar adorando aqueles deuses feitos pelas próprias mãos. E o que o Jeremias ele vai dizer é que nos capítulos 50 e 51 do seu livro, quando ele vai terminar o livro, ele vai dizer assim, bom, mas o Senhor Deus também me mostrou um negócio, que apesar de Babilônia ser usada como uma vara nas mãos de Deus para castigar o seu povo, para ensiná-los a loucura que é adorar imagens, o Senhor Deus vai visitá-los. E a principal razão apresentada pela visitação de Deus era por causa da adoração a imagens. Se você prestou atenção, nos textos em que nós lemos aqui, esses são apenas alguns dos muitos textos. Eu te desafio em casa a ler o capítulo 50 e 51 todo, vale a pena. O texto vai dizer, todo ser humano é tolo e não tem conhecimento. Os artesãos são envergonhados pelos ídolos que fazem, pois as imagens que esculpem são uma fraude, não têm fôlego nem poder, os ídolos são inúteis, são mentiras ridículas, no dia do acerto de contas serão todos destruídos. O Jeremias está dizendo, olha, a Babilônia confiou nos ídolos que eles resolveram adorar, eles são nada. E depois, no versículo 47, ele vai dizer, pois certamente está chegando o dia em que castigarei Babilônia e todos os seus ídolos. O castigo viria sobre Babilônia e sobre os ídolos, porque essa foi uma das razões pelas quais o Senhor Deus iria destruir a adoração a ídolos. E sabe, um dos pecados que o cristianismo cometeu quando houve aquela mistura entre cristianismo e paganismo na época do Constantino, foi exatamente a introdução da adoração a imagens. O Constantino tinha um mundo pagão nas suas mãos, que adorava a todos os deuses ali da antiga Roma, e agora tinham os cristãos. O que o Constantino fez foi, os líderes da igreja fizeram para conseguirem fazer esse sincretismo entre cristianismo e paganismo, foi pegar os deuses do mundo pagão e dar a eles nomes cristãos. Maria passou a ser adorada, mas na verdade quando você olha para a história, você percebe que outras deusas dentro do próprio mundo greco-romano também tinham as mesmas características. As características que vão ser apresentadas agora para Maria eram, na verdade, apareciam tremendamente lá em Diana, por exemplo, a deusa dos Efésios, entre outros. Então agora os apóstolos, bem como pessoas que tiveram uma vida piedosa, são apresentados como pessoas que subiram para o céu e que agora fazem intercessão entre nós e Deus. Então você agora faz uma imagem e você não vai adorar a imagem, você vai venerar a imagem. Bom, a diferença é muito pequena entre uma coisa e outra. O fato é que agora a adoração de imagens, ou a veneração de imagens, passou a fazer parte do mundo cristão. Quando o segundo mandamento diz expressamente, não farás para ti imagem de escultura,
nem semelhança do que é em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem a elas servirás. A quebra do segundo mandamento é tremendamente rechaçada pelo mandamento do Senhor. E uma das razões pelas quais a Babilônia ela foi visitada pelos medos e pelos persas foi pela adoração a imagens. E essa será também uma das razões pelas quais a Babilônia espiritual dos últimos dias ela vai ser visitada. Porque ela também tem venerado as imagens dos santos, dos apóstolos, bem como das pessoas que tiveram uma vida piedosa e que agora são colocados como sendo representantes da humanidade que fazem intercessão junto ao Pai. Quando na verdade esse é um papel do próprio Cristo. Tem tanta coisa envolvida dentro desse processo, além de colocarem mais indivíduos para poder fazer um trabalho que é exclusividade de Cristo Jesus, ainda roubam de Cristo Jesus a possibilidade de ser o único intercessor entre Deus e os homens. Não há outro. E ainda por cima fazem imagens para que elas sejam adoradas. A Bíblia é clara ao dizer que essas coisas são uma abominação aos olhos do Senhor. Essas são razões que fazem com que essa Babilônia espiritual que se levantou ali por volta do quarto século da nossa era, que se manteve especificamente até o ano de 1798, quando perdeu o seu poder civil, manteve o seu poder religioso, mas perdeu o poder civil, mas que essa ferida mortal será curada e que reaparecerá no tempo do fim. De novo, com o mesmo espírito, e que finalmente será visitada por Deus. Daí Apocalipse capítulo 18 menciona que ela vai cair, bem como todos aqueles que confiarem nela. Por isso nossa confiança deve estar totalmente depositada no Senhor, sabendo que Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu queria que hoje essa certeza estivesse no teu coração, que Cristo caminhasse contigo durante esse dia, que você segurasse nas mãos dele, entendendo que você nunca está sozinho, porque ele está ao seu lado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que esse seja um dia muito abençoado na presença de Cristo Jesus. Eu estudo a lição. E você?